E aí galera, paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vinda a mais um episódio do nosso MRCast, o maior e melhor podcast de todos. Só que não, mas estamos sempre trabalhando para trazer o melhor conteúdo e resultado aqui para cada um de vocês. O nosso objetivo é ajudar iniciantes na música a se tornarem músicos preparados para tocar na igreja em até 3 meses. Mais um episódio onde eu tô aqui comigo, com a minha esposa, com a Geice. Olá pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e já coloca aí nos comentários, vocês assistiram o episódio anterior? Coloca aí se vocês gostaram, deem sugestões pra gente, isso é muito importante, esse engajamento que vocês dão aqui pra gente continuar gravando novos vídeos e saber que vocês estão gostando, tá bom? E não esqueça, já deixa o seu like se eu gostei, porque dessa forma esse conteúdo chega mais longe e a gente consegue ajudar mais pessoas. Mas qual que é o tema do nosso podcast de hoje, Geice? O tema é: estudar no YouTube é suficiente pra tocar na igreja? Descubra agora. É isso aí. Se você já estudou de outras formas diferentes ou se você vem estudando simplesmente com vídeos no YouTube, teve talvez um resultado ou outro, você vai descobrir se é suficiente para você poder tocar na igreja, desenvolver, ou se não é suficiente assim. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico. Qual que é, Geice? Primeiro tópico, a ilusão do aprendizado rápido no YouTube. Por que tanta gente assiste horas de vídeo e ainda não toca? A gente vê que isso é muito comum, até aqui no nosso canal, né? Tem vários vídeos com milhões de visualização de hinos, de como tocar hinos, mas a pessoa até aprende a tocar aquele hino, mas não consegue tocar na igreja. Por que acontece isso? Eu vou falar até por mim, até pela gente mesmo. É muito cômodo a gente passar tempo vendo vídeo porque não gasta energia. Eu mesmo perco horas vendo vídeos no YouTube, às vezes eu deito lá no sofá, tô comendo, assistindo alguma coisa, mas a minha atenção não tá 100% ali, eu não tô colocando em prática, então assistir e ver alguém fazendo parece fácil. Até teve uma pessoa que comentou num dos vídeos, numa das nossas lives, que eu até achei engraçado, ela comentou: nossa, vendo o professor tocando parece que é muito fácil, fui tentar fazer e achei de extrema dificuldade. Na verdade não é extrema dificuldade, é porque ela simplesmente assistiu e você vê alguém que já entende e tem experiência tocando, óbvio que essa pessoa vai tocar de uma forma que parece fácil, mas para chegar lá precisou de uma curva de aprendizado, que é o primeiro passo. Estudar, não só ver vídeos, mas assistir, colocar em prática e sempre lembrar de algo que eu sempre chamo de 1/10, que é o nosso método. Ou seja, se você assiste uma aula de 1 hora, você precisa praticar pelo menos 10 vezes mais. Não adianta simplesmente você ver vídeos e ter aquela obesidade cerebral, ver vários vídeos diferentes e não colocar em prática. Então a forma de resolver isso é justamente você colocar em prática tudo que você assiste. Então, já respondendo exatamente esse primeiro tópico, a ilusão que acontece com as pessoas é que elas acham que está tendo resultado, ou às vezes acredita que quanto mais vídeos assistir, melhores elas vão se tornar, sendo que não é verdade. E esse primeiro tópico até fala que é a ilusão do aprendizado, né? Às vezes a pessoa fica ali vendo horas e fala: nossa, estudei muito hoje. Mas ela só simplesmente viu o vídeo ali, não colocou em prática, ou às vezes até tentou, mas igual você falou, não estava com aquela atenção, momento de estudo mesmo. Que eu acho que o problema muitas vezes do YouTube é isso, né? Essa distração, você não consegue entrar no modo estudo por você estar ali vendo outros vídeos, sugestões. E aí acho que é onde o pessoal acaba se perdendo também, né? Sim, principalmente a questão, igual você falou, de ver os vídeos. E quanto mais vídeos a gente vai vendo, você vai vendo temas diferentes, e aí que é o maior problema. Aí você vê um vídeo de dedilhado, depois de campo harmônico, como tocar de ouvido, e todos os professores são bons, porque todo mundo já toca e já passou por essa curva de aprendizado. E aí quanto mais vídeos a gente vê de temas diferentes, parece que a gente está aprendendo aquilo tudo. Mas na hora de relar a mão no instrumento, não sabe nada. Então simplesmente fica na ilusão, achando que está aprendendo, perdendo muito tempo, vendo muitos vídeos e não tendo resultado. Então muito melhor do que você ver muitos vídeos é você assistir um vídeo e colocar em prática. É o que você sempre fala, às vezes você não quer nem ver o vídeo, você quer colocar em prática. Muitas vezes aqui eu pergunto para ela: você vai ver a videoaula, o tutorial para fazer alguma coisa? Ela fala: não, já vou ir fazendo, porque é muito mais prático do que teórico. Senão você fica só na teoria, não tem resultado nenhum. E o segundo tópico aqui é exatamente o que falta nos vídeos do YouTube que gera essa confusão do aluno não conseguir aprender estando ali no YouTube. Metodologia. Que eu sempre estou falando sobre esse tema. No YouTube, gente, na internet como um todo, tem qualquer tema que vocês quiserem aprender sobre qualquer coisa. Inclusive, se você quiser construir um foguete, você consegue, mas o difícil é você conseguir organizar todas essas informações. E o que eu percebo que mais confunde as pessoas é principalmente metodologias diferentes. Por exemplo, para você aprender a tocar
Teclado, igual você estudou. Você começou com o método erudito, aprendendo, lendo partitura, fazendo exercícios, não teve resultado. Depois comigo, quando a gente casou, foi quanto tempo que você fez de aula, que você já estava tocando vários hinos? Foi menos de um mês. Menos de um mês ela já estava tocando. 5 anos estudando com o método erudito, depois com menos de um mês ela já estava tocando diversos louvores. Por quê? Porque eu sou melhor? Não. Porque o método é direcionado para tocar na igreja, que era o objetivo dela. Então na internet tem muita coisa, só que métodos diferentes. Método erudito, método popular, existe métodos específicos para temas específicos, mas se você quer tocar na igreja, você precisa do quê? De um método direcionado para tocar na igreja. Então o que acontece? Vocês veem uma pessoa explicando com um método específico e falam, para você tocar na igreja, você precisa, assim como eu sempre falo, de 3 pilares. Você precisa dominar muito bem a harmonia, melodia e ritmos. Você precisa conhecer muito bem, cada instrumento vai ser sua particularidade, mas, por exemplo, para quem toca teclado, você precisa saber muito bem sobre os encadeamentos de acordes, os ritmos e saber tocar de ouvido, mas nem precisa saber tocar de ouvido para começar, mas é necessário você aprender na jornada para depois começar a tocar na igreja. Para quem toca violão, importante saber ritmos, saber tocar de ouvido e saber as pestanas. Para quem toca baixo, é legal você saber a parte de melodias, a parte de ritmos e tocar de ouvido também. Então cada instrumento tem sua particularidade, mas essa é a espinha dorsal de um método direcionado para tocar na igreja. Agora, se você vai seguir, tentar aprender com o método convencional, provavelmente você vai fazer diversos exercícios chatos e não direcionados para tocar na igreja. Se você segue o método erudito, você vai tocar diversas músicas, não é nem hino, músicas clássicas de Bach, Beethoven, Schoenberg, entre vários outros compositores eruditos. Se você vai estudar o método popular, você vai ter que estudar Chico Buarque, Tom Jobim. Por que eu sei disso? Porque eu sou formado em música popular e é exatamente o mesmo método que é usado numa escola de música, num curso livre, num conservatório, numa faculdade de música, porque é um padrão. Agora, se você quer tocar na igreja, você entra no YouTube, vê vários professores, cada um com uma metodologia diferente, mas nenhuma direcionada para você tocar na igreja, no final das contas você se confunde em meio a tantas informações e no final das contas não aprende nada. Outra coisa que falta, assim, no YouTube, de estudar seguindo só vídeos do YouTube, é a falta de sequência, né? Exatamente. Porque você não sabe exatamente ali qual que é a aula 1, o que você tem que fazer primeiro, e agora, qual é o próximo passo. E isso acaba deixando as pessoas perdidas também. Muito bem lembrado. Inclusive, o que as pessoas mais perguntam pra gente: professor, me dá uma dica aí de como eu toco de ouvido. E as pessoas acham que com uma aula, com uma dica que eu der, elas vão sair tocando. Só que elas não fazem isso só comigo. Provavelmente faz com todos os professores. E se isso resolvesse, todos vocês já estariam tocando na igreja com muita facilidade e com pouco tempo. Mas por que vocês continuam sempre fazendo a mesma pergunta para vários professores e não conseguem chegar no objetivo de vocês? Porque a forma que você está tentando, com certeza está errada. Então, lembre-se, gente, cada um dos temas que a gente aborda, você não precisa só de uma aula, você precisa de um módulo. Não tem como eu explicar temas distintos de uma forma superficial, senão não tem como entender. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Professor, quero tocar de ouvido. O que eu preciso saber? Tocar pelo menos 100 hinos na sua vida. Nossa, mas é muita coisa. Não é muita coisa. Se você estuda do jeito certo, você aprende 100 hinos dentro de 3, 4 meses. Talvez no máximo 6 meses dá para tocar 100 hinos. Tem que conhecer muito bem sobre escala, tem que saber sobre formação de acordes, ciclo das quintas, ciclo das quartas. É importante saber sobre tríades, tétrades com notas acrescentadas e o campo harmônico. Mas todo mundo chega e fala: professor, preciso saber o campo harmônico para me tocar de ouvido. Como se um tema fosse suficiente para você conseguir tocar de ouvido, mas não é verdade. Então existe uma sequência lógica para cada um dos temas. Parece muita coisa, parece difícil, mas se você estuda do jeito certo, é muito rápido. Mas se vocês simplesmente ver vídeos na internet, se é um contexto, se é uma metodologia, se é uma cronologia do que você está estudando, você se perde, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, talvez 35 anos, assim como a nossa aluna Ruth, ficou 35 anos tentando aprender, não conseguiu, e graças a Deus, quando ela seguiu o método, ela conseguiu realmente ter resultado. E outro tópico importante aqui sobre por que vocês não aprendem só vendo vídeos no YouTube é o tempo que vocês acabam perdendo tentando dar certo sozinho, né? Porque vocês ficam estudando de forma aleatória e isso acaba atrasando no aprendizado, né? Em todo o processo. E aí qual que é a desculpa que eles mais usam quando não conseguem ter resultado? Dom? Não tenho dom, não tenho idade mais suficiente para isso, eu não nasci com jeito para música, não tenho tempo. A gente vai arrumar diversas justificativas para poder querer cobrir o nosso fracasso. Mas na verdade o resultado que vocês não têm a ver com a capacidade de vocês, e sim pela falta de método. E eu falo isso com propriedade porque eu sempre tive uma extrema dificuldade de aprender
tudo, gente. A Geice mesmo vê aqui direto, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, eu sempre tô perguntando pra ela, até eu fico brincando, eu falo, ó, você é mais nova, você é mais jovem, você vai conseguir entender, mas diferença de idade é pouca. Mas eu sempre fico brincando, mas no final das contas, como que eu aprendi a tocar um instrumento? Porque eu sempre busquei conhecimento na fonte. Eu sempre estudei, sempre tive professores bons, eu estudei com mais de 10 professores diferentes, fiz minha faculdade de música, licenciatura plena em música, fiz 2 pós-graduação, então eu sempre busquei conhecimento mais fácil, mais rápido e com uma sequência lógica, ou seja, eu não tinha que descobrir alguma coisa, simplesmente eu tinha alguém me mostrando o caminho, eu ia estudava, ele mostrava outra rota, qual que era o próximo conteúdo da próxima aula e assim eu fui seguindo. Então não existe mágica, gente. Como que eu ensino? Qual que é a metodologia? Como que eu consigo estruturar exatamente uma sequência? Porque eu já estudei, eu passei por vários professores, por várias sequências e não é algo aleatório. Se vocês estudarem com, sei lá, com 10 professores, se for um método específico, vocês vão perceber que é muito parecido, porque existe já um caminho validado que muitas pessoas lá atrás tiveram que descobrir, quebraram a cabeça, mas descobriram exatamente essa metodologia. Mesma coisa com faculdade de música. Se você fizer faculdade de música, onde eu fiz, na Universidade de Ribeirão Preto, ou na USP, ou se for em São Carlos, independente de onde seja, você vai ver que existe um padrão, um currículo para você poder estar seguindo. Para tocar na igreja é a mesma coisa, mas aí você precisa de um método direcionado para tocar na igreja. Por isso que grande parte dos nossos alunos com menos de 3 meses tocam na igreja, porque é um método direcionado para esse objetivo e para esse propósito. E às vezes vocês ficam sofrendo aqui, tentando assistir um monte de vídeo, tentando aprender, achando que é na força do braço, né? Vou assistir aqui umas 10 aulas por dia e vou conseguir evoluir, vou conseguir estar tocando na igreja em menos de 3 meses. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Muitos alunos chegam pra gente falar, eu fiquei 1 ano tentando, mas... Aí você vai perguntar, mas você ficou tentando como? Fiquei só vendo vídeo no YouTube e não tava conseguindo aprender. Né? Aí já é o grande problema, você achar que você sozinha aqui pelo YouTube você vai conseguir estar tocando na igreja. Isso é tão interessante que até tem algumas pessoas que às vezes mandam mensagem para mim, que eu vejo os comentários no YouTube, tem algumas pessoas que nem sequer são musicistas, não têm instrumento, e elas falam, nossa, professor, te acompanho faz muitos anos, e fala, eu gosto muito dos seus vídeos, eu gosto muito de te ouvir você falar. Ou seja, são pessoas que acompanham, consomem nosso conteúdo com uma forma de recreação, simplesmente. Entretenimento, né? Mas não está realmente comprometido em aprender. Porque se tivesse, poderia já há muito tempo antes ter adquirido um instrumento para poder estar estudando, tá colocando em prática os conteúdos que a gente traz, mas principalmente tá seguindo o método. Professor, mas se não funciona tão bem assim essa questão de vídeos no YouTube, por que você traz esses vídeos no YouTube? Eu vou explicar o porquê não funciona e o porquê que eu trago. Primeiro, por que não funciona? Porque eu não consigo trazer conteúdos sequenciais no YouTube. Por que não tem como? Porque sempre tem pessoas novas chegando. Então se eu pegar um tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 e cada dia ir abordando um tema específico. Aí vamos supor que eu vou falar sobre ouvido, mas chega alguma pessoa aqui para poder me acompanhar que não entende nada de teclado. Ela não vai conseguir entender sobre ouvido. Ou então chegam outras pessoas e falam, professor, eu tenho dificuldade com ritmos. Mas se eu estiver falando só sobre ritmos, vai ter outra pessoa que vai ter dificuldade com pestanas, outra com frases. Cada pessoa vai ter a sua limitação e a sua dificuldade. Então não dá para seguir uma ordem cronológica. Então o que eu faço? Eu trago dicas e conteúdos rápidos, ou seja, de temas específicos, mas não dá para aprofundar porque é apenas uma aula e cada dia eu abordo um tema específico diferente para poder ajudar. Ajuda muito, mas quer dizer que é suficiente? Não é, porque se fosse, todos vocês estariam tocando. Agora, professor, por que você ainda posta vídeos no YouTube se não dá resultado? Eu posto porque é a oportunidade que eu tenho, primeiro, de apresentar o meu método, um método diferente de tudo que vocês já viram, específico e focado para tocar na igreja, e segundo, para ajudar as pessoas que estão começando, porque tem muita gente que utiliza os nossos vídeos como porta de entrada para começar a estudar e aprender instrumento. Mas agora, vocês não podem ficar o tempo todo só na superfície, porque em algum momento vocês vão ou desistir da música, ou vocês vão estudar, vai seguir algum dos nossos métodos, ou no final das contas vai passar uma vida inteira sonhando que um dia vai ser capaz de tocar na igreja, e talvez isso nunca chegue.
E às vezes vocês podem vir aqui a falar, vou aprender como tocar 10 hinos da harpa, e aí já vou começar a tocar na minha igreja. Você pode, aqui no canal tem vários vídeos ensinando. Aí você aprendeu a tocar um hino, você foi lá e começou a tocar na igreja esses hinos. Mas e aí, depois? Você vai ficar travado só nisso? E se você precisar tocar algum hino que não tenha cifra na internet, como que você vai saber se virar? Então, às vezes vocês ficam muito assim, como que usou a palavra certa, fica na superfície, né? Sei tocar aqui 10 hinos, pra mim já é o suficiente. Não, isso não é o suficiente. Primeiro que isso não agrada a Deus, porque você tá ali no conforto, sendo que você tem chance de se aprofundar e ser muito melhor para fazer a obra da melhor forma possível. E também porque isso é um baita de um comodismo, né? Você vai ficar sempre ali só no basicão. Até porque a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. E se você não tá fazendo o seu melhor, não tá se esforçando, não é o seu melhor. Inclusive eu vejo que é muito triste, cada vez mais, pessoas não comprometidas com as coisas de Deus, e talvez você deva estar se perguntando, professor, mas eu não me englobo nisso, tá? Existem muitas pessoas que têm o chamado, têm o talento, têm o conhecimento, poderia estar tocando e não tocam. Por isso que está faltando músicos nas igrejas. Então esse é o primeiro problema. Segundo grande problema, às vezes você já tem um chamado, ainda não tem um conhecimento, mas você pode adquirir esse conhecimento estudando, seguindo uma metodologia e um passo a passo. Mas vocês ficam no comodismo e arrumando várias desculpas para não estudar. E sabe o que é o mais triste? O reino de Deus continua precisando de músicos, várias igrejas sem músicos nenhum, talvez a sua igreja, vários hospitais, cadeias, precisando de pessoas para fazer visitas. E cadê as pessoas para fazerem isso? E a gente às vezes passa uma vida inteira de sonhos. Que um dia eu vou aprender. Tá, o jeito que você está fazendo, tá dando resultado? Eu já posso afirmar, não tá. Porque se tivesse, você não estaria me assistindo aqui. Você já estaria super bom no seu instrumento e teria autonomia e liberdade de tocar o que você quisesse. Então, se você está aqui é porque você ainda não chegou no objetivo que você quer. Agora, se você não chegou, você tem uma segunda oportunidade de realmente seguir um método, um passo a passo, ter um caminho e ter um acompanhamento para realmente ter resultados e tocar o mais rápido possível. Porque senão vai passar mais um ano e você vai continuar sonhando que um dia vai conseguir. O reino de Deus vai continuar precisando de músicos e nada vai mudar. E a gente entra aqui no nosso quarto tópico, que é: pelo YouTube você não tem como saber se você está evoluindo, porque você está ali estudando sozinho. Como que você vai saber que você está indo bem? Como você vai saber se você não está aprendendo de um jeito errado e está criando um vício que você vai ter que desaprender para aprender do jeito certo? Aí é onde entra um acompanhamento. Exatamente, isso eu percebo que muitas pessoas que não seguem método nenhum. É muito melhor você seguir o método não direcionado para tocar na igreja, mas pelo menos o método. Estudei o método erudito. Aprendi teoria musical, aprendi tocar partitura. Não dá para tocar na igreja, mas aprendi. Perfeito. Pelo menos alguma coisa você aprendeu certo. Agora, quem não segue método nenhum e simplesmente só vê vídeos aleatórios na internet, cria vícios. Por quê? Às vezes você não entende o tema, o conceito, ou às vezes você vê 2, 3 professores trazendo o mesmo tema com ponto de vista diferente. Todos estão certos, mas cada um utiliza uma abordagem para chegar no objetivo. Você não consegue entender exatamente o que eles estão falando e no final das contas aprende errado, cria vícios errados. E eu vejo muitas pessoas que depois, quando começam a estudar com a gente, tem 2 trabalhos. Tem que tirar esse vício para começar a aprender do jeito certo, sendo que se já tivesse começado desde o começo do jeito certo, teria encurtado o caminho e tido muito mais resultado em bem menos tempo. Isso dá pra gente dar exemplos práticos em cada um dos instrumentos, né? No teclado, geralmente o pessoal aprende os acordes do jeito tradicional, sem saltando, os encadeamentos. Né? Aí, geralmente, tem dificuldade de aprender dentro dos encadeamentos. Depois que aprende, percebe que é muito mais fácil. Mas só de você ter que mudar ali o mecanismo da sua mão ali no começo já fica um pouco mais complicado. Mas depois fica muito mais fácil. No violão, eu acho que é a questão de aprender direto com os acordes, né? Isso. E tem dificuldade com as melodias. Exatamente. Normalmente já começa fazendo acordes, já começa tentando tocar hinos, sem saber ritmo, sem ter os fundamentos, sem saber pestana, e já começa querendo tocar um hino inteiro, mas os dedos dói, não consegue ter coordenação motora para trocar de acordes, sendo que existe muita coisa que vem antes, as melodias, o mapa do instrumento. E eu vejo que tem pessoas que inclusive já tocam há 10 anos, há 20 anos, são músicos velhos de
de instrumento. E até hoje não sabe o mapa do violão, não sabe o mapa do instrumento, sendo que é uma coisa simples. Solo, gente. Ah, mas solo é só para música avançada. Não é a primeira coisa que você deve aprender no violão, no contrabaixo, em qualquer instrumento, no teclado. Se vocês forem ver, quem aprende flauta doce, quem aprende violino, qualquer instrumento, começa por melodia e não por acorde. Mas vocês entram na internet, não tem sabedoria, não tem conhecimento e já corre, eu quero tocar tal hino porque eu acho lindo esse hino. Mas você tem maturidade musical? Você tem a base suficiente para tocar? Não. Aí você tenta o hino, não sabe o ritmo, não sabe os acordes, não entende sobre cada uma das técnicas, aí acaba fracassando miseravelmente e aí coloca a culpa em Deus e o mundo. Aí fala, não sou capaz, que eu sou a última bolachinha do pacote. Não, você simplesmente está tentando inventar ou descobrir algo que é muito mais simples do que parece, que já foi inventado há muito tempo para trás. E no baixo eu acho que são duas coisas. Um é a questão das melodias, né? Que acho que o pessoal tem muita essa resistência. E outro eu acho que é mais... Não seria psicológica a palavra, mas é assim, porque é muito implantado de que o baixo é só aquilo. Só a cabeça de nota, né? Só tônica. Aí quando você fala que existem outras possibilidades, que eles têm que aprender acordes, é diferente um acorde maior de um acorde menor, né? Que a gente sempre vê essa pergunta. Acho que o povo tem um pouco mais de resistência. É porque já aprendeu do jeito errado. E quando você aprende errado, fica muito, muito mais difícil. Tem até uma frase que é meio forte, não tô falando pra ninguém, mas que minha mãe sempre fala e faz muito sentido. É uma frase que os antigos falavam, que como que é? Burro velho não aprende mais nada. Mas o que quer dizer isso? Se você já aprendeu de um jeito, gente, pra você mudar aquilo é muito difícil. A gente tem uma resistência muito grande. Eu mesmo já passei por isso, porque quando eu fiz a minha faculdade de música, eu aprendi de um jeito. Quando eu fui estudar e fazer minha última pós-graduação, que era em prática e instrumento, meu professor tinha a própria metodologia dele, que ia contra muitas coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E aí eu tinha uma resistência muito grande, porque eu aprendi uma regra, eu aprendi uma forma, e lá ele quebrou toda essa regra, toda essa forma, e trouxe um outro ponto de vista muito mais fácil, que eu consegui desenvolver muito mais. Mas até eu conseguir tirar essa raiz aqui da faculdade, tudo que eu tinha aprendido, aquele método tradicional, deu bastante trabalho. Então é normal ter essas dificuldades, mas o quanto antes você aprender do jeito certo, seguindo o método, mais rápido você vai aprender e você vai encurtar o seu caminho, porque você já vai estar aprendendo do jeito certo. Então, no fim das contas, vale a pena investir em um método direcionado? Sim, não só vale a pena, mas é o melhor caminho que vocês podem ter para realmente estar desenvolvendo. Professor, mas eu conheço alguém que toca lá na igreja, ele aprendeu sozinho, só vendo vídeos na internet. Tá, você está pegando o que não é a regra e você está pegando a exceção e colocando como regra. Ou seja, a regra normalmente é o quê? A maior parte das pessoas estudarem e aprender. Agora, esse irmão aprendeu? Aprendeu, mas eu tenho certeza que ele não tem um conhecimento tão profundo do que uma pessoa que estuda realmente aprofundando na música, entendendo o que está fazendo. E segunda coisa, você não é esse irmão, então vai no caminho mais simples, mais fácil, mais rápido, porque você vai ter muito mais sucesso. Se a cada, 100 ou 1000 pessoas uma consegue, você acha que você é essa pessoa? Se fosse, talvez você já estaria tocando. E eu tenho certeza que se esse irmão também, que aprendeu sozinho, tivesse estudado, ele tocaria muito mais do que ele toca, pelo menos 3, 4 vezes mais. Então, sempre dá para desenvolver, e ter um acompanhamento é sempre muito melhor do que simplesmente tentar aprender sozinho vendo vídeos aleatórios na internet. E esse tipo de comparação é até uma falta de humildade, né? Exatamente. Porque o irmão aprendeu sozinho, você também necessariamente tem que aprender sozinho? Qual que é o problema de você pedir ajuda, de você querer acelerar o seu processo, de pegar um caminho mais fácil? Isso não é problema nenhum, isso é mais uma questão de você ter humildade e reconhecer que você precisa de ajuda. Isso não é nada feio. Isso só acontece na música também, eu percebo. Porque nós somos cristãos, a gente gosta de primeiro espiritualizar todas as coisas. Que se eu não aprender sozinho é porque eu não tenho um dom. Mas quem diz que precisa ter dom para aprender? Você só precisa de um método. Muita gente que não tem dom, não tem talento, não tem facilidade, aprende. Por quê? Porque segue um método. Agora, tentar sozinho é muito mais difícil, você perde muito tempo, e muitas pessoas que desistiram da música poderiam ter aprendido, desenvolvido, se estivessem seguindo o método. Um exemplo disso, todos vocês são pais ou mãe. Você tem coragem de pegar o seu filho, igual a gente tem uma filhinha de 3 aninhos, já não é mais bebezinha, já tá grandona, e eu não tenho coragem de chegar pra ela e falar, você vai aprender, vai estudar em casa sozinho, tem internet em casa, entra no YouTube e se vira. Você vai aprender e vai se formar vendo vídeos na internet. Você tem coragem de fazer isso com seu filho, ou você manda ele pra escola?
com certeza você manda o seu filho para a escola. Porque você sabe que é muito mais difícil ele tentar sozinho. Imagina eu pegar minha filha, colocar ela na frente da televisão, na frente do computador e falar, ó, agora se vira, você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, você vai aprender a fazer as contas, vai aprender inglês, vai aprender história, sei lá quais são as matérias hoje em dia, faz tanto tempo que terminei a escola, mas você vai ter que aprender tudo sozinha vendo vídeo na internet. Gente, é suficiente? Não é. É muito mais difícil, muito mais custoso. Agora, se você não faz isso com o seu filho, se provavelmente vocês estudaram na escola para aprender, se alfabetizar, por que vocês acham que música é diferente? Música é do mesmo jeito. Agora, tentar sozinho é a mesma coisa de colocar minha filha de 3 anos para tentar aprender sozinho. Óbvio que ela vai fracassar. É a mesma coisa com vocês. Se até hoje você não teve o resultado que esperava, é porque você está fazendo a mesma coisa que eu acabei de usar a analogia aqui. Está tentando aprender sozinho, algo que, se você tiver acompanhado, você vai ter muito mais resultado. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Estudar no YouTube é suficiente para tocar na igreja? E agora a resposta vocês já sabem. É não! Com o método é muito mais fácil, muito mais rápido e você garante que realmente vai ter resultado para tocar na igreja em até 3 meses. Então, gente, esse era o nosso episódio, nosso bate-papo. Eu quero também a sua opinião. Coloque aqui nos comentários o que você acha. Você concorda, você discorda do que a gente trouxe aqui? E lembrando que todos os sábados a gente tem um encontro marcado com o nosso MRCast, o maior e melhor podcast de todos. Eu quero aproveitar para fazer um convite muito especial para você. Agora, no final da nossa live, você pode vir aqui na descrição e tem um link para você falar diretamente comigo no WhatsApp. Então, se você tem dúvida, tem dificuldade em qualquer tema, e você precisa de ajuda, você pode clicar lá e falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Eu vou entender quais são as suas necessidades, as suas dificuldades e vou poder estar te auxiliando de uma forma muito mais específica e personalizada. Então clica aí e fale diretamente comigo. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do nosso podcast. Um ótimo dia, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!